Irmãos e irmãs, que a paz do Senhor seja derramada sobre nós e que o Senhor nos dê entendimento para recebermos esta palavra, a palavra que vem do Senhor. E o Senhor Jesus disse: vinde a mim. Aquele que tem sede, vinde a mim e beba. Beba das águas do Espírito. Beba das águas que vêm do Senhor. Você encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 7, no versículo 37. Eu vou ler do 37 ao 39. Jesus é a fonte da água viva. Jesus é a fonte da água viva. O título diz isso. No último dia, o grande dia da festa, era a festa dos tabernáculos. Jesus se levantou e disse em alta voz. Interessante. Jesus chamou a atenção do povo no momento em que, nessa festa dos tabernáculos, o sacerdote, isso já era um cerimonial deles. Naquele determinado momento, chegava um determinado momento que o sacerdote pegava as águas do tanque de Siloé, ele enchia um jarro e ele derramava essas águas no altar. E na hora que ele estava derramando essas águas, era lendo salmos e cantando hinos espirituais. E quando estava naquele momento que o sacerdote estava ali derramando aquelas águas, Jesus, que estava lá sentado com todos eles ali, naquela ocasião, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se levantou, olha só, o susto que todo mundo teve. Aquele homem que estava fazendo ali o cerimonial, os sacerdotes todos ali, devem ter ficado abismados. Que é isso? Ele interrompeu o momento daquele cerimonial, aquele momento. Mas deixa que Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. E ele achou a ocasião excelente. Estavam todos ali que precisavam receber esse chamado. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, o Espírito Santo. Pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ele se referia ao Espírito Santo, mas esse Espírito Santo só poderia ser dado, só poderia chegar na terra se ele morresse por nós, se ele pagasse o preço dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então, aquela ocasião, aquele momento, era mais do que correto Jesus ter interrompido aquele momento do cerimonial em si e ter se referido quando ele derramava aquela água que era lá do tanque de Siloé. Jesus falou da água que você, bebendo dela, jamais terá sede. Jamais terá sede. Uma observação, irmãos. Como receber a salvação eterna e o Espírito Santo de Deus? Como beber dessas águas? Da água viva
da água que vem do Espírito Santo de Deus. Como? Então o Senhor me fez ver 3 formas aqui, através de, graças a Deus, que não existe só coisa ruim para você procurar na internet. Se você quiser ver coisa boa, você encontra. E eu encontrei. Um pregador colocou 3, Deus me permitiu abrir e colocar essas 3 observações. Só que eu vou dizer com as minhas palavras, mas é isso que Deus quer dizer. E ali eu agradeço a Deus de ter ouvido aquilo para poder passar de uma forma mais substancial o que Deus quer falar para você nesta manhã, no nosso despertar com Cristo. Olha que coisa interessante. A primeira coisa que você deve fazer para você receber destas águas é você reconhecer que precisa dessas águas. Ou seja, é reconhecer a sua sede. Você precisa primeiro, para você tomar água, é você reconhecer que você está com sede. Você tem que reconhecer que você depende de Deus. E essa sede, há um risco muito grande de você nem perceber que está com sede, porque você está tomando de outras águas, de uma água muito suja. Teve um pregador aqui que falou que cuidado, se você estiver tomando muita Coca-Cola, aí você não está tomando água, você pensa que matou a sede, mas você precisa da água. Você continua precisando da água pura e não daquela dose maciça de conservantes, açúcar em excesso, muito açúcar, e só não é alimento. O que tem ali do alimento é a cana-de-açúcar, só que em excesso, para transformar você num diabético. Então, cuidado para não estar tomando águas do mundo sujas que podem confundir você. Você pensar que nem está com sede. Deixa que você precisa daquela água, que você bebendo dela, nunca mais você terá sede. Você vai transbordar. Você vai transbordar porque Jesus Cristo disse isso aqui. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você tomar da água certa, você vai fluir dessas águas. Sairão do seu interior rios de água viva, para você matar a sede de outras pessoas. Olha que coisa interessante. É diferente da Coca-Cola ou da água suja do mundo. Porque daqui a pouco você está com sede novamente. Fica até viciado. Tem gente viciada com Coca-Cola, com refrigerante. Fica até viciado, mas não mata a sede nunca. Coitado, tem que tomar tanto que fica viciado. Então, cuidado, você precisa ter consciência que você precisa da água que vai fluir, que vai jorrar, que dentro de você vai jorrar. Quando você bebe dessa água, você vai transbordar dessa água para outras pessoas que tenham sede da verdade. Então, a primeira coisa, consciência que você precisa desta água, que você tem sede dela. Pare de tomar água suja, porque enquanto você está tomando água suja, você pensa que não precisa de Deus. Você pensa que não precisa de Deus. O mentiroso convenceu você que você não precisa de Deus. Que essa água que ele está te dando vai saciar você, mas é insaciável. Por isso que vem a insatisfação, e aí você fica insatisfeito com você mesmo, vem a depressão, a tristeza, tudo que não presta, das águas sujas. Veja a água que você está bebendo. Observe bem o que você está recebendo do mundo.
para que você não seja enganado e não morra de sede. Oh, aleluia. Primeira coisa, é preciso reconhecer a sua sede e dependência de Deus. Reconhecer que somos pecadores e necessitamos de beber das águas do Espírito. Segunda coisa, reconhecer que coisa alguma vinda de você mesmo poderá salvá-lo. Agora eu entro no Zen, aquela história que você se concentrando, meditando, que você dentro do seu eu mesmo, você vai tirar uma energia, tudo balela. Você vai ter que viver fazendo Zen e tomando de novo e não sei o que, aquela mesma água suja, só que aqui é outra água suja. É quando você pensa que você é autossuficiente. É aí onde você se engana. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos de Deus, precisamos dele mesmo. E nada que venha de nós mesmos poderá nos salvar, poderá nos garantir a vida eterna. Sabe por quê? Porque a vida eterna, ela veio dele, através do sacrifício da cruz do Calvário. O Filho de Deus foi quem resolveu essa questão. Todos nós íamos para o inferno. Estávamos condenados à morte eterna, através do pecado. O pecado, ele não consegue, ele não deixa você ir para o céu. Você não consegue ter uma vida eterna com Deus se você estiver no pecado. E o único que pode tirar você, que pode lavar os seus pecados, quando você se arrepender, é Jesus Cristo. É o sangue de Jesus que pode purificar você, para que você fique limpo e possa beber das águas do Espírito e ter uma vida eterna. Então, é você reconhecer o segundo passo para você ter uma vida eterna. É reconhecer que coisa alguma vinda de você mesmo poderá salvá-lo. Porque a salvação não é mérito nosso. A salvação vem do Senhor. E você a recebe através da sua fé em Deus, da sua renúncia do pecado, da morte de Cristo, é que vem a sua salvação. É da morte de Cristo. O preço já foi pago. Agora você tem que abandonar o pecado para que você tome posse da sua herança, da vida eterna. Jesus, ele já pagou o preço. Agora é só você se arrepender, abandonar o pecado, deixar de tomar água suja e passar a tomar a água que vem do Senhor, as águas do Espírito. Quando você tomar, você vai transbordar rios de água viva. Foi o que Jesus Cristo disse. Está escrito em João 7, do versículo 37 ao 39. O que ele fala dessa água, que você vai fluir fluirão rios de água viva, foi no 38, exatamente. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você vai transbordar de tão cheio que você vai ficar. Você vai ficar cheio. E a terceira coisa é você reconhecer que a fonte da salvação e bênção vem do Senhor, através do sacrifício de Jesus Cristo. Não é a religião que salva, ou cerimoniais. Mas aí a pessoa é até um dos participantes do cerimonial, não sei o quê. Se ele não estiver voltado para a cruz do Calvário,
voltado para o Deus Altíssimo, se ele estiver fazendo aqui e fazendo tudo aquilo ali, todo aquele cerimonial, sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem as águas do Espírito, é perdido. É perdido. Não é a religião que salva. É a sua consciência de que uma daquelas gotas que foi derramada na cruz do Calvário, gotas de sangue inocente, foi por você e por mim. Foi por toda a humanidade. Você reconhecendo isso, aí você tem a vida eterna. Porque a sua fé vai te dar forças de você abandonar o pecado, qualquer que seja ele. Qualquer que seja o tamanho do teu sacrifício de abandonar. Vale a pena. Porque você vai ter uma vida eterna. Você vai transbordar de alegria e de paz. O Senhor, ele não se impressiona com cerimoniais. O Senhor, ele não se impressiona com aparência. Ai, aquela pessoa, quando você vê de longe, você já sabe. Porque realmente, quem tem Deus no coração, ele tem uma forma diferente de se vestir, de se portar. O comportamento dele é diferente. Porque ele anda em santidade, separado do tal do mundo. Por causa disso, quando você vê, você percebe isso. Agora, se isso for só uma capa, é perdido, viu? Porque Deus, ele sabe que está sendo só uma capa e não vale para Deus, não. Vai para o inferno todo travestido de crente. Vai para o inferno do mesmo jeito daquele que está todo já mostrando que é do cão mesmo. Porque Deus, ele sonda o mais profundo de cada um de nós. O mais profundo, aquilo que vem de dentro de você e de mim. Ou seja, o Senhor não se impressiona com aparência, nem com cerimoniais, nada disso. Ele quer o que vem de dentro. Entendeu? Agora eu vou ler, irmãos, também um versículo muito interessante. Está no livro de Jeremias, no capítulo 2, versículo 13. Jeremias 2, versículo 13. Porque o meu povo cometeu dois males, assim diz o Senhor. Abandonaram a mim a fonte de água viva. Primeiro erro grande, abandonaram a fonte de água viva. Estão tomando Coca-Cola e pensando que não precisam de Deus. Estão tomando água suja do mundo e pensando que não tem sede da água viva. Mas saiba você só terá vida eterna se você tiver sede da água da vida. A água que vem de Deus. E o segundo grande erro que nós fizemos, que o povo cometeu. Cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. Olha aí. O segundo grande erro. Até recebemos da água, mas cavamos cisternas rachadas, rotas, que fica escorrendo por baixo. Nunca que nós vamos conseguir transbordar. Nunca que nós vamos conseguir nos encher. Porque estamos em cisternas rotas. Estamos com um pé no mundo e o outro pé na igreja. Um olho em Deus e o outro olho no mundo. Um lado pensando em Deus, o outro lado pensando no mundo. O mundo atrativo demais.
Satanás invasou, colocando todo tipo de caraminhola, ocupando tua mente, sujando a tua vida com a água imunda dele, com os enganos dele. E aí, quando ele fica fazendo isso, e você permite que aquilo te contamine, você racha a cisterna, ela fica rota, ela começa a escorrer por baixo. Nunca que ela vai transbordar. Como que vai dali fluir rios de água viva? Como? Se a cisterna está rota. Oh, aleluia! Vamos ter cuidado com isso, irmãos. Oh, meu Deus. Assim diz o Senhor. Se você tem sede dele, vá até ele e beba das águas dele. Mas não deposite em cisterna rota, porque nunca você vai conseguir transbordar. E como que você vai amar o seu próximo como você ama você mesmo? Se você não transborda, se você vai ficar na mesquinharia, sempre vazia, sempre vazia. Jeremias 2:13, o Senhor disse: porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Abandonaram o Senhor. Pensaram que não precisavam dele. E cavaram cisternas rachadas, que não retêm as águas. A palavra chega até você. Você recebe aquela palavra, mas você está rachada, está dando vazão a Satanás. E aí você está escorrendo. O que você recebe de Deus, escorre por baixo. Esse é um grande mal que te deixa sempre vazio de Deus. Vazio de Deus. Oh, meu Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Mas aqui foi em Jeremias, foi no Velho Testamento. Agora em João 7, 37, 38 e 39, já foi no Novo Testamento, já foi Jesus falando. Eita, ele deu um grito, todo mundo olhou. Os sacerdotes, ei, quem é esse que está interrompendo o cerimonial que nós estamos fazendo para impressionar a Deus? Eu respondo, o Filho de Deus, o sacrifício vivo que morreu por nós. Se alguém tem sede, Jesus disse em alta voz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Oh, aleluia! Vamos a ele. Esse é o convite. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, Deus grande! E agora, irmãos, eu quero encerrar com a passagem Apocalipse. Na verdade, irmãos, o último capítulo da Bíblia Sagrada. Capítulo 22 do livro de Apocalipse. Só não é o último versículo, não é. O último versículo, ele fala, é o 21. Mas no 17, Jesus Cristo, aqui no 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós somos a noiva de Cristo. Você que anda segundo os planos de Deus é a noiva de Cristo. E você diz, vem Jesus, vem. Aquele que ouve, você que está me ouvindo agora, diga, vem Senhor Jesus, vem.
Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De graça, porque você não precisa ser crucificado. Jesus já foi por você. Você só precisa renunciar ao pecado. Que de graça você vai receber. Não precisa mais do sacrifício da cruz. Nem de ficar andando de joelhos, rasgando os pés diante de uma imagem feita por mãos de homens. Nem precisa fazer zen, nada disso. O Senhor Jesus já morreu por nós. E ele disse que você vai receber de graça a água da vida. A água da vida. Oh, aleluia. Jesus disse: se você tem sede, vinde a mim e beba da água da vida. Que coisa linda, irmãos. E também tem a passagem daquela mulher que era uma mulher pecadora, que tinha vergonha da situação dela, a samaritana, que ela ia pegar a água ali no poço, quando ninguém tivesse, no momento de mais sol, que ninguém quisesse ir, para não encontrar ninguém, para não ficarem falando, apontando o erro dela. Mas Jesus, um dia, Jesus estava ali, numa das vezes que ela foi pegar daquela água do poço. E Jesus Cristo disse a ela que se ela bebesse da água dele, nunca mais ela teria sede. E ele salvou aquela mulher. Aquela mulher se tornou uma grande missionária, porque imediatamente aquela mulher que não queria falar com ninguém, que não queria que ninguém a visse, ela correu gritando para o povo: ei, venham ver, Jesus está ali. É aquele homem, ele falou da minha vida coisas que só eu sabia. E aí aqueles homens começaram a ouvir Jesus e depois eles disseram para a mulher: agora nós cremos nele não só pelo que você disse, mas pelo que nós estamos vendo nele. Aleluia! Esse Jesus está vivo, irmãos. Esse Jesus está vivo, aquele que morreu na cruz por nós, intercedendo por nós, intercedendo até pelo o louco que fez blasfêmias no carnaval. Ele intercede por ele, porque ele intercedeu até pelos que estavam crucificando ele. Ele disse: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Então, essas pessoas que foram para o carnaval fazer aquela tirania, aquela coisa horrível, desfazendo da cruz do Calvário, desfazendo do sacrifício vivo que mantém ele respirando, essas pessoas precisam de oração. E eu sinto que nós que conhecemos a verdade estamos em falta com Deus. Aquele menino só fez aquilo porque ninguém chegou para ele e disse: ei, menino, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você precisa dele. Venha tomar da água da vida para você não ter sede e não sair procurando, de alguma forma, dizer: eu sou contra. Eu sou contra. Tem gente que tem mania, tem essa teologia satânica mesmo, que é do contra. Que diz assim: eu sou contra. E que quer separar os homens. No lugar de dizer que todos nós necessitamos de Deus, uns pensam que são melhores do que o outro ou piores do que o outro. E não é assim. Todos nós precisamos de Deus, precisamos das águas do Espírito. Precisamos, irmãos. Cuidado com a água que você está bebendo.
Porque você pode até pensar que você não precisa da água verdadeira. Mas você depende dela para você ter uma vida eterna. E também para você ter uma vida boa aqui na terra, uma vida plena, uma vida com propósito, onde você possa dizer de todo o seu coração: eu sou feliz, porque Cristo vive em mim. Porque já não sou eu mais que vivo. Já não é mais aquela minha vontade que prevalece. Porque a nossa vontade, ela nos leva para a morte, muitas vezes. Nossa vontade, nosso coração é enganoso. Ele nos trai. Ele nos confunde. Satanás trabalha nisso. Mas quando não é mais você que vive, mas Cristo que vive em você, aí você vai ver o verdadeiro sabor da vida. Nunca mais você terá sede quando você beber das águas do Espírito. Valorize o sacrifício da cruz. Procure a partir de hoje falar de Deus para outras pessoas. É nossa obrigação. Jesus Cristo disse: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Não julgue as pessoas, não diga: não vou falar para aquela pessoa porque aquela pessoa é tão perdida que não adianta, não vou falar não. Pois você deve falar. Você tem obrigação, como servo do Senhor, de servi-lo. E o servir a Deus é você salvar, você pescar almas que estão indo para o inferno e conduzi-las para a vida eterna. É a nossa obrigação, irmãos. É a nossa obrigação. E deixe que Deus é quem resolve. O Espírito Santo é quem vai explicar, vai abrir os olhos da pessoa. Você só vai falar. E a pessoa ou vai crer e vai ser salva, ou vai achar que você é ridícula, fanática, não sei o que mais lá, que não muda nada. Você vai para o céu do mesmo jeito. Entendeu? Então vamos deixar de ser crentes ostras. Por que guardar a salvação só para nós? Que egoísmo! Deus não quer isso. Esse é o que pensa que é crente. Se você não tiver misericórdia das almas, se você não sentir no seu coração o desejo de que aquela pessoa que está caminhando para a morte eterna, de que ela reconheça a verdade e que ela venha para a vida, se você não tem esse desejo de trazer alguém que está na morte para a vida, então você ainda não entendeu o que é a essência de Deus. É amor. É amor pelas almas que estão perdidas. Um dia Deus teve tanta misericórdia que abriu meus olhos. Por que Ele não vai abrir os seus olhos? E por que não vai abrir os olhos daquela pessoa que você já está julgando que aquela pessoa não é digna de salvação? Quem disse isso? Todos nós devemos interceder uns pelos outros e orar. A salvação a Deus pertence. O Espírito Santo vai falar da forma que Deus quiser, com quem quiser. Porque Ele é o autor da vida. Mas a nossa obrigação é de ir ao mundo e pregar a verdade para toda criatura. Amém? Amém, irmãos. Agora vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigada pela paz que o Senhor derrama em nossos corações. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Deus, por eu ter conseguido mais um dia falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Obrigada, Senhor. Eu te agradeço. Eis-me aqui, Senhor. Faça em mim o teu querer. E alcance, Pai. Alcance aquelas pessoas que o Senhor já decidiu, que o Senhor já planejou antes que ela nascesse.
Eu te peço, Deus, derrama sobre toda a terra o teu perdão e a tua misericórdia, o teu Espírito Santo, Pai, e a tua graça, o teu favor, Pai, que nos mantém vivos. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço porque o Senhor está repreendendo todo o mal em todas as esferas. A pandemia que sempre esteve debaixo do teu controle, o Senhor está quebrando toda a força do vírus. Aleluia, glória a Deus por isso. Ontem o Rio Grande do Norte foi 0 morte. Glória a Deus por isso. Obrigada, autor da vida. Muito obrigada, Senhor. Eu te louvo e te glorifico. E assim o Senhor faça em todos os demais estados do nosso país. E o Senhor vai derramando sobre toda a terra, sobre todas as nações, sobre todos os povos, línguas, todos, Pai, todos, todo ser que tem o fôlego de vida, Pai, seja alcançado pela tua misericórdia. E que sejamos libertos de todo o mal, de toda a opressão do adversário. Que caia por terra todo o mal, que saia todo o mal, completamente, para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço desde já por isso. Que saia a enfermidade, que saia todo o mal, que saia a maldade, que saia a corrupção, que saia a perversidade, que saia todo o espírito demoníaco, toda a ideologia satânica que vai saindo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É que eu te peço e já te agradeço. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu amigo. Obrigada, autor de todo o universo. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor. Glórias a ti. Amém. Amém. Oh, Deus bom. Oh, Deus bom. Aleluia. Oh, meu Deus. Como tu és bom. Deus é muito bom. Não tenha dúvida, não. Você precisa de beber das águas do Espírito. E retenha essa água em você, até que você transborde. Clame ao Senhor, que Ele envie anjos para fechar toda a brecha, toda a rachadura que houver, para que a partir de hoje você não deixe mais que se esvaziar pelas rachaduras, mas a partir de hoje, que Deus envie um exército de anjos para fechar todas as rachaduras, para que você comece a reter as águas que vêm do alto e sublime trono do Pai. Até que você fique cheio, até que você fique cheia e transborde, e que de você flua rios de água viva. Amém? Amém, irmãos, amém. Amém. Diga amém, receba e faça. Para não ser em vão o que eu estou falando. Porque eu estou só sendo um microfonezinho. Mas quem está hoje falando com você é o autor da vida. É o autor da vida. Mas só para que seu ouvido humano ouça, aí ele está usando essa boca humana. Mas de mim não sai nada. Eu não sabia o que eu ia falar. Mas o Senhor, quando eu orei, Ele disse: vinde a mim, vós que tem sede, e beba das minhas águas. Amém? Amém, irmãos.